Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo dessa semana aqui do canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, vocês estão vendo aqui que eu já estou num cenário diferente. Esse cenário não é apenas para o vídeo, é um cenário novo que se apresenta para as nossas vidas, para a minha vida nesse momento, e eu resolvi passar por aqui para deixar esse vídeo como talvez uma fonte de inspiração, principalmente para as pessoas que estão lidando com situações que num primeiro momento parecem sem muita luz no fim do túnel, e trazer essa ideia que é o que eu estou vivendo nesse momento, que as nossas mentes, elas nunca serão tão criativas quanto a própria vida. Então, eu espero que esse vídeo faça sentido para você e que talvez seja o sinal pelo qual você vem pedindo nesse momento. Então, assim, vamos começar pelo final, na verdade, né? Que é o fato de eu estar aqui gravando o vídeo para vocês nesse cenário com essa natureza maravilhosa. Eu estou em Ilhabela. Muitos de vocês que me seguem faz tempo sabem que eu tenho uma história de vida com Ilhabela. Eu estou aqui na casa de praia que foi da minha família a vida toda. Uma casa na qual eu cresci, uma casa que eu tenho muitas lembranças com muitos amigos, com pessoas muito especiais, uma casa na qual eu tive experiências muito bonitas, muito fortes, muito intensas. E esse lugar em específico, Ilhabela, além de ser um dos maiores destinos turísticos do Brasil, um lugar maravilhoso e tudo isso que eu não preciso dizer para ninguém, Ilhabela é um lugar que me traz muitas lembranças dolorosas também. Então, como muitos de vocês sabem, né, aqui foi o lugar onde eu tive aquela sequência de relacionamentos falidos com os caras super problemáticos que me levaram a ter crises de ansiedade, e eu fui parar no consultório de uma psicóloga, e no consultório dessa psicóloga eu recebi o diagnóstico de codependente emocional, que foi algo muito significativo na minha vida, porque de alguma forma isso marca um antes e depois. Tudo isso que eu vivi aqui acabou sendo muito o que me impulsionou para tomar a decisão de morar na China, acabou me impulsionando a entrar num processo de autoconhecimento muito importante justamente para me recuperar da codependência emocional. Se você não sabe o que é codependência emocional, tem uma série aqui no canal em que eu falo sobre isso, e eu vou deixar o primeiro vídeo marcadinho aqui num card para você assistir quando você terminar de assistir esse. Mas basicamente eu me relacionava de uma forma muito disfuncional, sempre me responsabilizando muito pelo bem-estar desses caras com quem eu me relacionava, e tendo muita dificuldade de estabelecer os limites e de entender o que era importante para mim receber dentro de um relacionamento. Isso foi muito marcante na minha vida porque levou a desdobramentos muito profundos, não só em termos pessoais, que me levaram a ter essa atitude de caramba, então é isso que está por trás do meu medo de me lançar em situações desconhecidas. Esse padrão da codependência acaba aprisionando a gente em dinâmicas muito viciadas, muito cristalizadas, e enfim, aí fui morar na China, voltei da China, isso reinventou completamente a minha trajetória profissional, porque foi quando eu me afastei da psicologia mais clássica e passei a trabalhar numa abordagem mais de transpessoalidade, de transcendência da mente, e me trouxe aos vídeos do YouTube, me trouxe vocês, me trouxe meu marido, me trouxe meus filhos e tudo isso que vocês já sabem. E também é um lugar onde eu vivi muito intensamente a minha amizade com a Gi. Quem me acompanha há mais tempo sabe que a Gi foi uma das minhas melhores amigas que faleceu faz 2 anos. Ilhabela era um lugar muito recheado de lembranças da Gi. Então, quando eu vim para cá a primeira vez depois do falecimento dela, todo lugar que eu ia, eu tinha aquela sensação, nossa, a primeira vez que eu tô vindo aqui a Gi não tá junto. Nossa, a última vez que eu vim aqui a Gi tava junto. Nossa, eu encontrei com tal pessoa, a gente se reuniu todo mundo, só faltou a Gi. Então, é um lugar em que tem muitas lembranças, eu tenho muitas lembranças positivas, muitas lembranças gostosas, muitas lembranças de infância, assim, que eu não trocaria por nada na minha vida, mas ao mesmo tempo um lugar com uma carga energética que sempre foi muito densa para mim. Desde 2009 para cá, quando eu descobri a codependência, de 2009 para cá, são 12 anos, né, de constante ressignificação desse lugar. Existiram muitos motivos pelos quais a gente tomou a decisão de vir morar aqui. Sim, estamos morando aqui de mala e cuia, e bota a mala e bota a cuia nesse pampeiro todo, porque realmente assim é muita caixa. A gente tomou essa decisão no final do ano passado, e depois de tomar essa decisão eu chamei uma amiga minha que é arquiteta aqui de Ilhabela
para fazer uma série de obras aqui na casa que precisavam ser feitas para que a gente se sentisse mais confortável de morar aqui. E ela fez, só que assim, na reta final, eu já sabia que não ia dar tempo de ficar tudo pronto até a gente vir, porque a gente queria vir na metade de janeiro, mas na reta final, antes de tudo assim, ser finalizado, ela tá com suspeita de Covid, ela fez o exame, vai sair nos próximos dias, eu tô rezando aqui para não ser Covid, porque assim a gente consegue, não só pela preocupação com ela, mas também a gente consegue dar andamento numa série de coisas que ficaram paradas nesse meio tempo, então eu tô sem escritório, eu tô trabalhando assim, do jardim, o que é muito bom, mas olha só, tem um truque, gente, porque eu não conseguiria estar aqui no jardim se não fosse o meu maravilhoso ventilador Honeywell. Ó, ele tá salvando a pátria. Mas tá sendo bastante complicado, porque assim, né, é difícil explicar para as crianças que elas estão vindo morar na praia, mas não dá para passar o dia na praia. Principalmente porque a nossa mudança calhou. Hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês na segunda-feira, dia 25, é feriado de São Paulo, então a Ilhabela está lotada de gente e eu não me sinto confortável de ir para uma praia cheia de gente com eles. E as praias mais secretas, que turista não conhece muito e que daria pra gente ir, elas são todas mais afastadas, então também não dá para ir, vamos dar um mergulho na praia e a gente já volta, porque isso significaria um grande período de tempo e a gente tá desmontando caixa, eu tô aqui gravando vídeo, tem um monte de coisa de trabalho que tá para rolar. Então tá sendo complexo administrar os gênios infantis, a gente tá tendo que ter uma dose extra de paciência, que nem sempre a gente tem. E aí ontem, ou antes de ontem, não me lembro agora quando foi, eu fiz uma postagem no Instagram e foi isso que me veio, assim, como a gente ocupa o nosso espaço mental pensando em possibilidades, em probabilidades de coisas acontecerem. A gente se vê diante de um problema e a gente já começa a teorizar, mas e se isso, e se aquilo? A gente não consegue muito enxergar a luz no fim do túnel e aí a nossa mente, ela passa a se ocupar de não só enxergar a luz no fim do túnel, mas e se eu enxergar a luz no fim do túnel e a energia acabar? Como que eu vou fazer para continuar enxergando a luz no fim do túnel se de repente eu não tiver uma lamparina ou uma vela ou uma lanterna por perto? A nossa mente funciona de uma forma que quanto antes a gente aprender a lidar com ela, melhor para a gente. A nossa mente, ela funciona dividindo o mundo entre bom e ruim. Então ela fica o tempo todo diante de um problema, isso daqui não dá certo, isso daqui funciona, isso daqui é bom, isso daqui é ruim. E o que eu tenho entendido, muito através da minha vida, da minha própria experiência, é que o nosso maior trabalho às vezes é conseguir sair desse julgamento do que é bom e do que é ruim, porque automaticamente quando você define alguma coisa como ruim, como errada, como desconfortável, o que você faz? Você passa a fugir disso e perseguir aquilo que a sua mente está te dizendo que é bom. E nesse processo a gente acaba limitando muito as nossas possibilidades e limitando as possibilidades da vida vir e nos apontar caminhos. Por N motivos que não vem ao caso agora, eu não vou ocupar esse vídeo falando disso, porque senão a gente ia ficar aqui 2 horas falando sobre todos os motivos que me fizeram vir morar aqui, e isso eu vou falar lá na segunda temporada do canal de podcasts Conversas do Despertar, que tá para ser lançado. Se você não me segue nas redes sociais, ou se você não recebe os meus e-mails, checa os links úteis que vão ter debaixo desse vídeo para que você fique por dentro de tudo quando a segunda temporada for lançada. Os 3 primeiros episódios eu falo só disso. Quando esses motivos começaram a acontecer, quando começou a rolar todo esse cenário da pandemia e a nossa vida começou a sair muito dos eixos e a nossa rotina passou a não ser uma rotina funcional, muito desse processo que aconteceu, ele esteve apontando o tempo todo na direção de uma mudança como essa que a gente está fazendo. E eu acho que eu só não enxerguei mais cedo essa possibilidade de vir morar aqui, justamente porque a minha mente ainda ficava muito dividindo Ilhabela entre as lembranças boas e as lembranças ruins, entre o que eu tinha vivido aqui de maravilhoso e o que eu tinha vivido aqui de sofrido, entre o que eu sentia que ia ser muito legal para os meninos viverem, por exemplo, e aquilo que eu sentia que eu ia sofrer se de repente eu estivesse mais próxima de Ilhabela. E aí um belo dia, essa constatação toda, enfim, fez sentido e eu entendi que esse era o melhor caminho para a gente como família,
É claro que eu me sinto extremamente privilegiada por ter sempre tido essa possibilidade. A casa da minha mãe tá aqui, uma casa vazia. Minha mãe, ela é, enfim, já é idosa. Todas as vezes que tinha algum problema na casa, era ela que tinha que pegar o carro para descer, para arrumar o problema na casa. Então também tem aí, né, todo um contexto que eu sei o quanto de sortuda que eu sou por ter acesso a tudo isso. Mas, independentemente disso, eu percebo como era a minha mente que estava interferindo no processo e trazendo essa possibilidade, que hoje é uma possibilidade muito palpável e que a gente escolheu como algo que vai ser muito positivo pra gente, estava me trazendo isso como algo assim, ai, não. Então, a minha reflexão é muito essa, assim, quantas outras situações na sua vida que talvez sejam a resposta para os desconfortos e para os problemas que você está experimentando e que você não considera ser uma solução, ser a sua luz no fim do túnel, porque a sua mente, ela tá o tempo todo separando o joio do trigo e dizendo o que é bom do que não é bom e separando aquilo do que eu quero daquilo que eu não quero. Se a gente conseguir caminhar, e essa é muito, esse é todo o trabalho dos sábios taoístas, né? Quando a gente consegue sair dessa dualização constante, a gente consegue caminhar na direção de você voltar ao zero absoluto, de você voltar antes de qualquer julgamento que a sua mente tenha sido capaz de fazer. Quando você alcança esse estado de neutralidade, em que as coisas elas não são nem boas nem ruins, elas são apenas coisas que em alguns momentos se comportam como coisas positivas, em outros momentos se comportam como coisas negativas. Se a gente consegue voltar para esse vazio de significado, a gente consegue enxergar pontes onde antes existiam muros. E as coisas, elas não têm significado, a não ser o significado que a gente dá para elas. Quantas vezes na nossa vida a gente não deixa de reconhecer caminhos porque dentro da divisão que a nossa mente faz da vida o tempo todo entre bom e ruim, a gente simplesmente não enxerga. É como se a gente fosse um cavalo usando o cabresto, em que a gente enxerga só aquilo que a nossa mente diz pra gente que é bom, e a gente não consegue enxergar o que tem em volta. Eu já passei por uma situação como essa antes, vocês sabem disso, porque quando eu conheci o Ricardo, que é meu marido, pai dos meus filhos, ele tinha um tumor no cérebro. Então, se eu fosse acreditar naquilo que a minha mente me dizia e fosse focar só naquilo que a minha mente me dizia que serviria para mim, que seria muito bom para mim, isso nunca envolveria conhecer um cara com um tumor no cérebro. Se a minha mente tivesse mandado nas minhas atitudes, talvez eu tivesse fugido do Ricardo que nem o diabo foge da cruz. Então, a cicatriz do Ricardo, de alguma forma, é um lembrete constante para mim de que nem sempre aquilo que as nossas mentes dizem é verdadeiro, né? Mas, mesmo assim, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre aí nesse caminho de seguir e se descobrir e conseguir cada vez mais caminhar na direção de, enfim, construir uma vida mais feliz, construir uma vida mais alinhada com aquilo que a gente acredita e prosperar, seguir, aprender e compartilhar. Então eu espero que esse vídeo faça sentido para você. A gente se vê na semana que vem, checa os links aqui embaixo e é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus.